Ó galera, tudo bem? Então, rapaziada, o motivo o desejo do meu coração é fazer uma série de estudos acerca das escrituras, na verdade, acerca de Deus, né? Que nós não vamos só abordar as escrituras, mas nós vamos abordar todo tipo de revelação de Deus ao longo da história, né? Aquilo que na medida do possível nós vamos conseguir abordar, né? Porque somos limitados, mas de várias maneiras que Deus se revela. Né? E por que abordar isso aí? Porque como a gente vive num país cristão, né, ou pelo menos que é dito cristão, nós aprendemos que Deus, ele só age, né, através da Bíblia, através da Escritura, ou através do conhecimento do Evangelho, que aqueles que supostamente não conhecem ou não confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou que não pertence, ainda que ele creia no coração dele, em Jesus ou em Deus, ainda que ele busque uma espiritualidade. Se ele não fizer parte de alguma organização, né, tem-se como ele é uma pessoa que não tem a salvação. Né, como se a salvação dependesse não da obra de Cristo, não do amor de Deus, mas de uma, uma, uma religião. Né? A religião, vamos dizer que Deus dá a salvação ali como se fosse um passaporte para a pessoa, só que a religião tem que carimbar esse passaporte, senão essa pessoa não é uma pessoa que tenha Deus, né? Ou não é uma pessoa que tenha uma espiritualidade. Tá? Então, a motivação do estudo é o quê? É a gente estudar um pouco sobre a Escritura, vai entrar um pouco de filosofia, né? Vai entrar outras religiões também, não só a religião cristã. Então a motivação maior é essa, tá? Eu não tenho equipamento, então muitas das vezes eu vou precisar pausar o vídeo aí, eu não vou editar porque eu não sei editar também, tá? Eu sou leigo também em muitas coisas, mas né, que vocês venham, que quem for assistir esse vídeo aí venha focar no conteúdo dele, no estudo, na revelação dele, não na parte técnica, correto? Certo? Então nós vamos começar a falar o quê? A respeito de Bíblia, Escritura e Palavra de Deus. Né? E por que falar? Se não é a mesma coisa, Bíblia, Escritura e Palavra de Deus, qual é a motivação de falarmos disso? A motivação o que é? É que eu, que já fiz parte de uma igreja evangélica, né, eu ouvi muitas vezes falando que a Bíblia ela é a Palavra de Deus, que a Bíblia não contém erros, que a Bíblia é a boca de Deus. Né? E infelizmente eu afirmo que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a própria boca de Deus falando. Quando eu afirmo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que a Bíblia ela não contém erros. Por quê? Porque Deus ele não é eterno. Deus ele é incompreensível, né? E ele é eterno, é infinito, não tem tamanho, não tem forma. E Deus, nós humanos, estamos presos ao tempo e espaço. Deus ele está fora do tempo e espaço. Por isso que ele fala que eu sou o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Por quê? Porque ele não está limitado ao tempo, ou seja, Deus, ele vê tudo fora do tempo e espaço. Nós conseguimos enxergar o quê? O que passou, o dia de hoje, e tentamos planejar o futuro, mas na realidade não conseguimos. Por quê? Porque somos limitados, porque estamos presos ao tempo e espaço. A gente pode até projetar um futuro, mas não conseguimos saber o que vai acontecer amanhã, ou daqui a 1 hora ou 2 horas. Enquanto Deus ele está fora desse tempo e espaço, então Deus ele vê a história do começo ao fim. Deus ele está vendo a história do começo ao fim, não igual nós limitados que só vemos mal o dia de hoje. Né? Então, quando eu afirmo que a Escritura é a palavra de Deus, e Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, eu estou afirmando que
tudo que está dentro da Bíblia foi daquela maneira que aconteceu, é daquela maneira que vai acontecer. Eu estou afirmando que tudo que está escrito ali revela Deus, né? E nesse estudo nós vamos aprender que nem tudo que está escrito ali revela o caráter de Deus. E por que não revela o caráter de Deus? Porque nós vamos ver ali dentro da Escritura muitas contradições entre o Novo e o Antigo Testamento. Eu sei que muitas pessoas podem até falar, não, mas é porque a aliança, ela mudou. E quando a aliança muda, o modo de Deus agir com o homem muda. E nós vamos abordar melhor isso mais para frente, mas eu sei que existem as dispensações e que Deus ele age com o homem segundo o entendimento do homem. Mas ele age na sua revelação, ele age na revelação do amor dele e da graça dele, tá? Não com juízo e castigo. O juízo e o castigo de Deus sempre será o mesmo, tá? E qual é o juízo do castigo de Deus? O juízo e o castigo de Deus é deixar o homem colher tudo aquilo que ele planta. É deixar o homem colher as escolhas dele. Esse sempre foi o castigo de Deus. Então a gente vai ver muito no Antigo Testamento Deus amaldiçoando, Deus mandando matar, Deus mandando apedrejar, por conta de coisas banais, tá? Conta de coisas que nós que somos maus não faríamos com nossos filhos, né? Quanto mais Deus faria com seus filhos. Então a motivação de aprendermos a interpretar a Escritura, né, ela tira muito sofisma da nossa cabeça. Ela tira muito sofisma do nosso modo de enxergar Deus. Há uma pessoa que eu gosto muito, e ele sempre cita uma parábola, uma história acerca de Deus, que Deus ele é como uma casa muito antiga que foi construída, e a qual o seu construtor ele pintou aquela casa da cor branca. E só que ele fez essa casa para alugar. E ao longo do tempo ele ia alugando essa casa e todo mundo que entrava nessa casa, ele pintava da cor que ele queria. Um gostava mais de azul, ia lá e pintava a casa de azul, outros de amarelo, outros de verde. E assim foi ao longo dos anos. O que aconteceu? Ao passar de muitos anos, não se sabia mais qual era a cor original dessa casa. E para mim descobrir a cor original dessa casa, o que eu tenho que fazer? Pegar uma espátula boa e começar a descascar a parede para chegar na cor correta, na cor que realmente foi. E ainda assim é difícil da gente conseguir identificar. Assim também é Deus ao longo da história. O homem ele sempre usou Deus para os seus interesses. O homem ele sempre usou Deus não para fazer a vontade de Deus, mas sim para fazer a sua própria vontade em nome de Deus. Então, cada homem, cada teólogo, cada religioso, ao longo dos anos, né, e isso desde que o mundo é mundo, ele vem pintando Deus segundo a sua própria consciência. O homem ele tem o costume de criar Deus segundo o seu egocentrismo. Nós pegamos lá na Escritura Jesus, e Jesus ele ensina a dar outra face, ele ensina a perdoar, ele ensina a amar, ele ensina a fazer o bem. E o que nós vemos hoje, através dos religiosos, aí na internet, na televisão, como eles usam Deus? Eles deixam Jesus de lado, né, e eles criam um Deus usando a Bíblia, usando a Escritura. Eles criam um Deus segundo o seu próprio egocentrismo, segundo a sua própria vontade. Então, ao longo desse estudo, a gente vai aprender a interpretar a Escritura para que esse Deus sofismático ele venha sair da nossa mente. Então, a Bíblia, o que é? A Bíblia, que todo mundo conhece, né, vem escrito na capa lá, Bíblia Sagrada. A Bíblia ela é um conjunto de livros. Ela é um conjunto de livros
de 66 livros escritos ao longo de 1.500 anos, de Moisés a João, por aproximadamente 40 autores, em 3 línguas distintas, hebraico, aramaico, grego, e em 3 continentes, asiático, africano e europeu. Tá? Então a palavra Bíblia, né, que vem ali do Biblion, ela significa o quê? Uma biblioteca. Tá? Então essa Bíblia que você tem aí na mão, esses 66 livros, ele é chamado de Bíblia. Por quê? Porque ele é um conjunto de livros. Né? Se eu pegar, vamos dar um exemplo, todos os livros de Machado de Assis, e eu colocar num único livro, o que vai acontecer? Vai ser uma biblioteca de Machado de Assis. Ou vai ser uma Bíblia. Tá? Escritura refere-se ao quê? Refere-se ao texto escrito conforme o Espírito de Deus orientou seus profetas e apóstolos, apontando-lhes eventos, ocasiões, as circunstâncias e os fatos a serem registrados. Tais registros trazem em seu substrato verdades eternas acerca de Deus e de sua obra plena. O está escrito aparece 78 vezes no Novo Testamento, além de 51 vezes que aparece o termo escritura ou escrituras. Eu não vou citar os textos aqui, mas quem tiver interesse eu vou mandar, tá? Então, a escritura o que é? A história inspirada por Deus. Quando dizem que a escritura ela é inspirada por Deus, o que acontece? As pessoas acreditam que vamos lá dar um exemplo lá, Isaías. Né? O profeta Isaías, ele começa a escrever ali o livro dele e que Deus possui Isaías. Tá? Que um Espírito de Deus ele vem e possui o cara que está escrevendo, o profeta, o escritor, o profeta que está relatando a história. Tá? Eles pensam o quê? Que Deus ele incorpora, que o Espírito Santo ele incorpora numa pessoa e o cara começa a escrever lá que nem um louco, né? Tudo aquilo que Deus está escrevendo através dele, tá? E não é assim. O termo inspiração, o que é? Do meu ponto de vista, o que é? Deus, né? Ele inspirou o homem a escrever, tá? Assim como, cara, tem muita coisa que Deus ele inspira o homem hoje, né? O cara pode estar ali com sua espiritualidade bacana com Deus, com uma vida bacana com Deus, e ele pode começar a escrever uma música, tá? E através dessa música, ele falar uma verdade acerca de Deus, ou ele relatar algo acerca de Deus, assim como Davi fazia nos Salmos. Davi escreveu muita coisa profética acerca do Messias, mas não que Davi sabia o que ele estava falando ali, não que Deus entrou, incorporou em Davi, não. Deus inspirou ele a escrever, por quê? Porque ele era um cara apaixonado por Deus. Ele tinha uma espiritualidade bacana com Deus. Então ele pegava a sua harpa ali e começava a compor coisas acerca do qual ele acreditava a respeito de Deus. Mas essas coisas são 100% verdade? Não, são coisas da mente dele. Mas que muitas dessas coisas também revelam Deus, também revelam algo profético acerca do Messias. Tá? Então a inspiração, o que é? Deus, ele inspira o homem a relatar a história. Tá? Só que o homem ele vai relatar a história segundo o entendimento que ele tem acerca de Deus. Se nós pegarmos uma cena, um exemplo, uma briga, né, entre duas pessoas, e eu e você estiver vendo essa briga, nós podemos ter opiniões diferentes. Eu posso falar que um está certo, que o outro está errado, e você falar que eu acho que está certo e está errado. Tá? Então, a gente interpreta uma história segundo o nosso senso de justiça, segundo a nossa perspectiva a respeito do assunto,
e segundo aquilo que na verdade queremos interpretar. Tá? No caso da Escritura, são 40 autores. E principalmente no Antigo Testamento, onde Deus ainda não tinha se revelado através de Jesus, onde os homens ainda não conheciam Deus, o seu caráter, o seu amor, a sua graça, o homem interpretava Deus segundo o entendimento que ele tinha. O homem interpretava Deus segundo aquilo que ele acreditava, e não segundo realmente aquilo que Deus é. Dentro das profecias também, dentro da inspiração de Deus para com o homem, existe muito as profecias, né? Profecias que veio através de Isaías, principalmente Isaías, que foi um profeta, né, chamado de profeta messiânico. Por quê? Porque ele cita ali várias profecias e acontecimentos acerca do Messias. Assim também como o profeta Daniel e todos os profetas, né, ao qual Deus inspirava a falar sobre coisas vindouras, sobre coisas que aconteceriam. Mas isso são assim nuances, e nem só por isso, e nem só porque eles tiveram esse tipo de inspiração, significa que tudo que eles falavam era uma verdade plena acerca de Deus, né? Tinha verdade, você consegue achar muitas verdades ali no livro de Isaías, nos Salmos, no livro de Daniel, né? Ali no livro dos profetas, você consegue achar muitas verdades ali e que aconteceram historicamente. Mas nós também conseguimos achar um monte de coisa ali que não convém com o caráter de Deus revelado em Jesus. Para aquela época, era algo maravilhoso acerca de Deus. Mas quando vem a verdadeira revelação de Deus, que é Jesus Cristo, né, daí a gente tem que saber filtrar essas coisas. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre a chave hermenêutica, que é Jesus, um conjunto de livros. A Escritura, ela é o que? A história inspirada por Deus, através dos profetas e apóstolos. O que seria a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é o próprio Jesus. A palavra de Deus, ela é o próprio Cristo, o Messias. Se a gente pegar ali a referência de João 1:1, fala lá que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E daí lá no 1:14 fala assim que a palavra, o verbo, o logos, ele se fez carne. Por que que João usa esse termo, a palavra, o logos de Deus? Porque 400 anos antes de Cristo existia um filósofo chamado Heráclitos, ao qual ele cria numa divindade, num poder superior, e que a palavra da boca desse poder superior era que regia todas as coisas, todo o universo, que tudo que existia era regido por esse logos, era regido por esse verbo, por essa palavra. Então, no pano de fundo do livro de João, né, João está escrevendo para judeus e para gregos, eles conheciam bem esse termo, o verbo de Deus, esse termo, a palavra de Deus. E por isso João, quando ele vai escrever ali, ele começa, no princípio era a palavra. Como se ele estivesse dizendo assim, sabe aquela palavra que Heráclitos falou e que vocês acreditam? Essa palavra, que é o próprio Deus, ela se fez homem. Tá? Ele está trazendo ali uma revelação que Heráclitos teve, ele está trazendo para os dias atuais dele. Então, Heráclitos teve uma revelação, tá? Uma inspiração divina, ao qual ele não usa o termo Messias ou Cristo, mas ele tem uma inspiração divina, ao qual João usa para revelar ali agora o Cristo, para revelar agora Jesus. Que essa palavra, esse verbo, que se apresenta através de Jesus Cristo, ele é o próprio Deus se apresentando ao homem. Essa força que rege todo o universo, num determinado momento da história, como ali diz em Filipenses 2, fala assim que num determinado tempo, esse Deus, ele abriu mão da sua divindade e tomou a forma de servo, ele se esvaziou-se, ele abriu mão da sua divindade, o Criador, e se fez criatura.
É isso que João está querendo dizer. Então nós podemos pegar essa referência de Jesus como palavra de Deus e entender o quê? Que essa revelação de Deus, a verdadeira revelação de Deus, ela vem através de Cristo. Como assim? Porque você pode pegar lá em João 1, eu não me recordo se é 15 ou 17, que fala que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram através de Jesus. Ela foi revelada através de Jesus. Mas a verdade do quê? A verdade é acerca de Deus. A verdade é acerca do Criador. A verdade é acerca do Eterno. Então, tudo aquilo que se tem na Escritura antes de Cristo, ela foi inspirada por Deus. Ela tem muitas coisas ali a respeito de Deus, da sua divindade. Mas ela não revela em si o caráter de Deus. Ela não revela a verdadeira face de Deus, ou o verdadeiro Espírito de Deus. Ela não revela o verdadeiro amor de Deus. No Antigo Testamento nós vemos um Deus que era condicional, o amor dele era condicional. Ou seja, era um toma lá da cá. Você faz e eu também faço. E até hoje, infelizmente, muitos de nós acreditamos assim, aprendemos assim, né? E as igrejas, as religiões, na sua maioria, elas também ensinam assim, em que eu ofereço algo para Deus e Ele me dá algo em troca. E quando eu não ofereço nada para Ele ou não me dá nada ou ainda me castiga, né? Então, a verdadeira revelação de Deus, ela vem através de Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus. E daí a gente pode pegar referências como Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E você pega essa palavra e fala assim, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais penetrante porque ela traz um monte de verdade. Então ela penetra a ponto de dividir a alma do espírito, junta de medula. Olha, ela consegue discernir o coração do homem. Mas será que quando o escritor de Hebreus, ele escreveu isso aí, ele teve essa revelação, já existia o canon bíblico? Já existia a Bíblia que nós conhecemos hoje como Bíblia Sagrada, lá a junção dos 66 livros? Não, quando ele escreveu isso não tinha isso. O que se tinha era o Antigo Testamento, Pentateuco. Ele não está fazendo essa referência ao Pentateuco, mas ele estava tendo uma revelação ali do que é a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Porque fala lá que nada pode se esconder dele, que todas as coisas estão patentes aos olhos dele. A Bíblia tem olhos? A Escritura Sagrada tem olhos? Não tem. Mas está falando que da palavra de Deus, ou seja, a divindade de Deus em Jesus Cristo, assim como Jesus ele fala que ele nos daria o seu Espírito. E o Espírito de Deus estaria dentro de nós, como está escrito lá em João 14:23. Esse Espírito é o próprio Logos de Deus dentro de nós. Esse Espírito é a divindade de Deus dentro do homem. E ela sim dá testemunho de Deus. Ela dá testemunho daquilo que é, ou de quem é, ou de como é a divindade. E esse Deus, essa divindade dentro de mim, me ajuda a discernir a vontade de Deus. Me ajuda a olhar para mim e ver o meu egocentrismo. E ver a minha alma, a minha psique querendo se elevar a cada dia. Mas quando eu olho para esse Logos, quando eu quando eu tenho um verdadeiro conhecimento da divindade de Deus e do amor dele, eu quero que ele venha reinar na minha vida e que a minha vontade fique em segundo plano. Ou seja, esse Logos, ele tem essa capacidade, quando eu creio, é claro, de dividir ali a alma, fazer essa divisão de alma e espírito, fazer essa divisão do que é a vontade de Deus e aquilo que não é. O que Deus quer para a minha vida e aquilo que Deus não quer. E isso não é a Escritura que faz, até porque a maioria das pessoas que se dizem ateus, eles estudam e muito a Bíblia, muito mais do que qualquer católico, muito mais do que qualquer evangélico, muito mais do que qualquer teólogo. Eles estudam a arqueologia, a história, filosofia da religião,
eles estudam tudo isso e nem por isso eles passam a crer em Deus. Tá? Nem por isso eles começam a crer em Deus. Mas, por quê? Porque a Bíblia não é a palavra de Deus. A função da Bíblia, a Bíblia não está presa a fatos históricos, a datas, a nomes. A Bíblia, a revelação da Escritura, ela não está preocupada com isso. O que eu posso tirar da Escritura ali, que é ótimo para mim, é o Logos. É a revelação de Jesus Cristo. Tá? Não são fatos históricos. Não são fatos, quantos bichos tinha dentro da arca, cabia os bichos, aconteceu o dilúvio, como foi, onde que está a arca. Não, não, isso daí é besteira, isso daí é idiotice, eu estou preocupado com isso. A minha preocupação tem que ser o quê? A minha preocupação tem que ser conhecer o Logos, a revelação de Deus e aquilo que Ele tem para mim, como Ele age na minha vida, como Ele quer agir através da minha vida. Essa tem que ser a minha maior preocupação. Tá? Então, nós temos aí a referência de João 1:1, João 1:14, Hebreus 4:12, 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2, tá? De que Jesus, Ele é a palavra de Deus. Sempre quando você for ler a Escritura agora e falar palavra de Deus, você tenta linkar essa palavra de Deus com Jesus Cristo, com o Messias, com o Logos. Tá? Então, eu vou ficar por aqui para o vídeo não se estender muito, mas a gente vai gravar outros acerca ainda, quem sabe, desse assunto, né? Como surgiu a infabilidade bíblica, como surgiu, da onde veio, por que veio. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais. Nesse vídeo eu vou ficar por aqui. Né? Então nós aprendemos hoje acerca do que é Bíblia, que é um conjunto de 66 livros, escrito por mais de 40 autores, em 3 continentes diferentes, tá? Em 3 línguas diferentes, cada um com a sua própria cultura, cada um com o seu próprio, na cultura da sua época, cada um com a sua maneira de enxergar a vida, de enxergar a Deus, cada um com a sua maneira de interpretar as ações de Deus, tá? Então a Escritura, o que que é? Ela é o conteúdo histórico e profético que contém na Bíblia, inspirado por Deus, onde Deus, Ele usou muitas das vezes ali para profetizar através de homens, ou seja, para falar de coisas vindouras, principalmente acerca do Messias, através de homens, e Ele também levou os homens a relatarem a história. Lembrando que eles relataram a história como? Segundo a interpretação que eles tinham de Deus, segundo o entendimento que eles tinham acerca de Deus, tá? Deus não possuiu nenhum deles e escreveu através da mão deles. Não, eles escreveram segundo o conhecimento, o entendimento e a forma de ver Deus e de enxergar Deus que eles tinham, tá bom? Então não é a verdade acerca de Deus. A verdade e a revelação de Deus, ela vem através da verdadeira palavra de Deus, que é o Logos. E quando eu vou para Jesus, para a mensagem de Cristo e para a vida de Cristo, aí sim eu consigo ver a revelação do caráter de Deus. Aí sim eu consigo enxergar a infabilidade da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é infalível. Tá? A Bíblia, ela é falível, ela contém falhas, ela contém erros. Se você procurar no Google, aí tem um site que mostra, se eu não me engano, cerca de 2.000 erros bíblicos. Tá? Então você vai achar. E não adianta você falar, não, mas não. A Bíblia, ela é um livro. Tá? A Bíblia é um livro que traz verdades maravilhosas, mas que também traz enganos terríveis, tá bom? E daí você vai interpretar segundo seu entendimento, ok? Então Deus abençoe a todos, né, e tenham isso na sua mente, que a verdadeira palavra de Deus é Jesus Cristo. Leia os evangelhos, tá? Procure conhecer mais Deus através de Jesus. Esqueça o Antigo Testamento por enquanto. Aprenda, deguste, rumine Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos e até mais.